Uma saudação especial aos colegas aí que trabalham com esportes alternativos, com esportes brasileiros, pessoal que está aqui conosco, é uma saudação muito carinhosa a todos vocês. E parabéns a todos os professores e estudantes que nos acompanham em pleno final de semana, se capacitando, conhecendo. Isso é um fator de muita motivação para todos nós que trabalhamos com a educação física, nós que já estamos praticamente encerrando uma carreira na educação física, praticamente aposentando aí uma etapa da vida, né? E vemos pessoas aí num final de semana acompanhando esse webinário. Então, nós ficamos muito satisfeitos e esperançosos com uma nova geração que surge para trabalhar com a educação física. Antes de trabalhar um pouquinho com vocês a questão do Kimball, já que o nosso tema é um pouco mais abrangente, nós estamos aí trabalhando um pouquinho sobre os esportes brasileiros, os esportes alternativos, essa relação desse conteúdo com a educação física escolar e também dando como exemplo mais um dentre tantos que teremos aí hoje no período da tarde, que é o Kimball. Eu sou o professor João Francisco Rodrigues Godoy, mas todo mundo me conhece por Johnny, então vocês podem aí se direcionar a nossa pessoa como Johnny, que é como nós somos conhecidos, não só no Kimball, como na educação física, no esporte, em jogos regionais abertos, enfim, nesses contextos onde nós já atuamos, né? Eu estou aqui num quarto de hotel, desculpa aí a todos pela indiscrição, mas eu estava numa reunião aqui em São Paulo até agora há pouco e não tive como retornar para a minha cidade, em Piracicaba, então estamos fazendo aqui a nossa apresentação, a nossa palestra num quarto de hotel. Outro dia eu vi uma colega nossa apresentando um fundo com um campo, árvores, acho que é uma amiga lá do Nordeste, né? Lindo, fiquei assim, com inveja do fundo que ela apresentou, e hoje eu trago para vocês aqui uma outra realidade, que é de uma grande metrópole, que é a cidade de São Paulo. Estamos aqui do lado da Praça da República, do Vale do Anhangabaú, bem no centro de uma das maiores metrópoles do mundo, né? E assim como na vida, essa questão do nosso país, os esportes alternativos também, cada um tem a sua realidade, surgiu num local, num país, cada um tem uma história mais interessante e bonita que a outra, então nós temos que realmente elogiar a sua iniciativa, Fran, de trazer esse conhecimento, né, esse conteúdo dos esportes alternativos dentro de um webinário que está reunindo aí milhares de pessoas. Eu estou saindo agora de um congresso internacional que reuniu mais de 100 modalidades alternativas do mundo todo, dos 5 continentes e 20 países diferentes, que foi o Congresso Mundial de Jogos e Esportes Alternativos, coordenado pela Coda Sports, pela UASG, e tivemos aí o prazer de ter esportes desde a Índia, Estados Unidos, Canadá, enfim, de todos os continentes, lá de Saipan, nas Ilhas Marianas do Norte, enfim, do interior do estado de São Paulo, interior da Argentina. Foi uma experiência fantástica. Então, gostaria agora de passar a fazer essa apresentação. Vocês me digam aí se está sendo compartilhado, se estiver ok. Está tudo ok, Fran? Não, ainda não, não apareceu. Vamos aguardar mais um pouquinho. Apresentar agora a tela inteira. Aí deixa ele aberto. Vejam aí se está agora. Isso. Tudo ok? Tudo. Tá. Então, o título do nosso trabalho são os esportes alternativos do Brasil e do mundo, e o tema são os esportes alternativos e de criação nacional e sua relação com a educação física escolar. Ontem eu conversei com o professor Francisco e, é claro, para abordar esse tema, teríamos que ter aí 2 horas de palestra, 1 hora para cada conteúdo desse, e depois ainda
mais uma hora para falar um pouquinho do Kimball. Então, fica aí um compromisso já assumido com o professor Francisco ontem. Faremos uma apresentação bem rápida e depois poderemos voltar numa live específica, uma palestra específica aí pelo Face, pelo YouTube, para abordar mais de forma aprofundada a questão desse tema que estamos trazendo para vocês. Como falei para vocês, meu nome é professor Johnny, aí o nosso CREF, nosso registro como profissional de educação física, tenho formação na área escolar, na área do lazer, mestrado na área de educação, e trabalhei a minha vida toda aí no setor público, como professor, diretor, secretário de esportes de uma cidade de quase 500 mil habitantes, que é Piracicaba. Temos aí contato com todo o pessoal aí do estado, com jogos regionais, jogos abertos. Sou conselheiro do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo. Estava numa reunião, inclusive, até agora há pouco lá, falando do sucesso que são essas palestras do ciclo do conhecimento, que a gente leva também nos mais variados temas, né? Coordeno o Kimball, que é essa nova modalidade esportiva. Sou membro da Coda Sports, da WEB, da UAGE e também do Panathlon Internacional, que é uma entidade que congrega todos os esportes do mundo todo. Está aqui o nosso contato, o WhatsApp e também o e-mail, porque com certeza vai ser impossível que a gente consiga responder todas as questões. Então já fica aí o contato, pode ficar à vontade para fazer o contato conosco pelo WhatsApp, pelo e-mail, para conversarmos também sobre qualquer dúvida sobre o Kimball, as regras, e sobre o conteúdo de esportes alternativos e dos esportes brasileiros. Então, falamos do aproveitamento desses conteúdos não escolares no contexto da educação física escolar e a possibilidade que são os esportes alternativos e brasileiros, seja no contexto da licenciatura, não é? Ou do bacharelado, trabalhando com a educação física escolar, ou também fora desse contexto. Como a gente pode ver pelas fotos, aqui em cima, a primeira foto, uma escola, e embaixo, um centro comunitário numa cidade aqui do estado de São Paulo. O contexto que estamos aí abordando, ele é discutido sobre algumas perspectivas pedagógicas que nós chamamos, né? Até para que você, profissional de educação física que trabalha na escola, possa justificar a inclusão desse conteúdo dentro das suas aulas de educação física. Então, nós fazemos isso no contexto da educação para o lazer e pelo lazer, aquilo que você aprende fora da escola e conhece fora da escola, trazer para ser trabalhado isso dentro do contexto da escola, e também aquilo que você aprende na escola, de levar essa prática como uma atividade de lazer para o resto da sua vida, fora já do contexto da escola, né? Discutimos também a questão da corporeidade. Quanto mais contato com as atividades esportivas você tiver, mais você vai ter conhecimento do seu corpo, das suas possibilidades corporais, da reação do seu corpo perante todas essas técnicas, novas habilidades, novos conhecimentos. Então, o esporte alternativo é um ambiente, um universo riquíssimo para você trabalhar a corporeidade dos seus alunos e a sua própria, né? A questão do prazer, se eu tenho mais possibilidades, eu tenho condições de escolher uma prática para a minha vida, para a minha família, para os meus alunos, que tragam o maior prazer. Nós vimos aí agora o sorbebol e veremos centenas de modalidades com as quais os nossos alunos ou eu mesmo posso me identificar um pouco mais e trazer um prazer para essa prática de atividade física. A questão da criatividade, que quanto mais conhecimentos você tem, quanto mais habilidades, maior pode ser a sua criatividade. Se eu jogo sorbebol, mambol, kimball, tapembol, enfim, qualquer dessas modalidades, quando eu pratico uma outra modalidade, eu tenho condições de aplicar aquele conhecimento e ter uma criatividade maior na minha prática. Um dos atletas nossos que começou jogando o kimball, depois ele migrou para as competições de beach tênis, com as habilidades que ele adquiriu no kimball, ele se tornou campeão brasileiro e campeão mundial numa etapa aqui em Santos, por conta da diversidade, da criatividade que ele tinha
naquela prática, mas isso por conta dos conhecimentos e das habilidades que ele adquiriu com o kimball. Então, essas são as nossas perspectivas pedagógicas para que você apresente como uma justificativa para trabalhar com esse conteúdo dentro da escola. Aqui eu deixo minha dissertação de mestrado, que é exatamente sobre esse assunto, né? Que são os conteúdos culturais da educação física para além desse dualismo, escola e não escola, escolar e não escolar. Então, nós nos aprofundamos nesses itens. Quem quiser pode entrar nessa página para que possa ter um conhecimento, um pouco mais de aprofundamento, que aqui não vai ser possível que a gente faça, né? Os esportes brasileiros. Nós temos na própria Constituição, no artigo 217, no inciso 4, a proteção e incentivo às manifestações esportivas de criação nacional. Então, é uma obrigação do Estado brasileiro, uma ordem constitucional, para que todos os órgãos, desde o governo federal, ministérios, secretarias, prefeituras, apoiem, incentivem e desenvolvam esses esportes de criação nacional, certo? Então, é um preceito constitucional. Pode trabalhar com isso que você tem todo o respaldo e você tem que ter, porque é um preceito constitucional. Dentro da nossa União dos Esportes Brasileiros, que é a UEB, que é uma associação que congrega esses esportes nacionais e de criação nacional, inclusive o nosso presidente, o Rui, estará aqui apresentando o Mambol. Nós temos aí atualmente 14 modalidades que já fazem parte oficialmente, né? Tamborel, Mambol, Frescobol, Peteca, o Kimball, MMA, Futevôlei, enfim, todas essas que vocês estão vendo, mas também nós temos outras modalidades em nível de Brasil que também existem e estão aí na nossa realidade, né? Como é o beatball, que eu vi agora há pouco alguém citar aqui no nosso chat, né? Beat soccer, taco, fute-tênis, a vaquejada lá do Nordeste, o polibol dos nossos amigos aqui da cidade de Jaú, e entre tantos outros, né? Do contexto dos esportes nacionais, que falamos rapidamente, os esportes de criação nacional, passamos para o contexto dos esportes alternativos. Se ele é alternativo, existe algo que é convencional, que é aquilo que é já padronizado, estabelecido, que é comum, usual, né? E nós trazemos a discussão dos esportes alternativos, que na sua origem, enquanto palavra, na sua origem etimológica, significa alternativos, que é alter, e nativos, que nasceu em outro lugar. Portanto, muitas vezes aquilo que é alternativo para mim, para nós aqui no Brasil, em outro país pode ser algo extremamente difundido e um esporte oficial. Então é importante que a gente conceba, né, esses contextos, esses conceitos que eu coloquei aqui embaixo, para que você entenda essa diversidade, essa pluralidade, essa globalidade, essa heterogeneidade, sem xenofobia, né? Sem julgar, aquele esporte lá nos Estados Unidos é melhor que esse aqui do Brasil. O do Brasil é melhor que o da Índia. Não, todos têm a sua identidade e nós temos que respeitar isso dentro do contexto dos esportes. A questão do fair play, da ética esportiva, enfim. Esse é o mundo, o universo do esporte alternativo. Então, o que pode ser alternativo aqui no Brasil, como o Sepak Takraw, lá na região do Sudeste Asiático, Malásia, Tailândia, Singapura, enfim, é um esporte extremamente praticado. Já aqui no Brasil, o futsal é extremamente praticado e pode ser que na Mongólia não seja, né? Então, nós temos que ter essa concepção de diversidade, pluralidade e globalidade quando abordamos esportes alternativos. Em princípio, esses esportes alternativos seriam todos aqueles que não fazem parte do Comitê Olímpico Internacional, né, que hoje são 46 modalidades e 15 para os esportes de inverno, né? Aí são esqui, slalom, snowboard, entre tantos outros, né? Mas temos outras federações importantes no mundo que também congregam esportes mais convencionais, como essas que estamos aqui citando para vocês. Aspectos importantes com relação aos esportes alternativos. Temos que considerar aquilo que falamos, né? A questão geopolítica,
desse contexto, aspectos econômicos. Muitas vezes o esporte que era alternativo até pouco tempo atrás, hoje está no rol dos esportes olímpicos, como a escalada urbana, o skate, o surf, entre outros, né? E a questão midiática, às vezes um esporte é mais atraente ou não do que outro. E aqui trazemos alguns exemplos desses contextos que falamos. O cricket. Aqui no Brasil, duvido que alguém aí já tenha praticado o cricket, ou conheça um lugar onde as pessoas praticam, ou tenha assistido até ao vivo uma partida de cricket. Por outro lado, lá na África do Sul, eu até tive um intercambista que morou com a nossa família, que o esporte preferido e o esporte oficial dele é o cricket. Ele era um dos que faz o lançamento da modalidade. Lá eles lotam estádios com 90 mil pessoas para assistir uma partida de cricket. E já no Brasil, isso seria um esporte alternativo. Então, aqui são alguns outros exemplos que eu trouxe para que vocês se situem e possam contextualizar isso que eu falei. O billy-ball aqui no interior de São Paulo é muito conhecido, mas talvez nos Estados Unidos ninguém tenha jogado, né? A capoeira, o d-ball lá na Índia é extremamente popular, mas aqui no Nepal, né? Mas aqui no Brasil, raras pessoas conhecem o d-ball e assim por diante. Aqui são algumas associações do mundo todo que trabalham com os esportes alternativos, como a UASG, a IASG, a Codasport, a Cadaut, a WEB aqui no Brasil, né, que trabalha com os esportes de criação nacional, e aquelas de modalidades específicas, como o sorvebol, o mambol, tapembol, entre outros que estaremos vendo aqui o dia todo. E a gente citou aqui como exemplo o kimball, que é uma modalidade que a gente trabalha especificamente. Aqui alguns exemplos de esportes alternativos pelo mundo todo, né? Como o pool ball, lá na Bélgica, do nosso amigo François Poul, que criou o pool ball. O cornhole nos Estados Unidos, né? Que é praticado com um saquinho de milho para ser jogado numa prancha de madeira. Peteca indiaca, que surgiu aqui no Brasil e na Alemanha se tornou um esporte semelhante ao voleibol. Enfim, no congresso agora que participamos, tivemos mais de 100 modalidades de esportes alternativos do mundo todo que foram apresentadas e discutidas entre todos nós. E aí passamos a conhecer muito mais desses esportes e aqueles que participaram conheceram também vários esportes brasileiros que estavam nesse congresso. Quem gosta desse contexto da criação de esportes, eu sugiro aí que vocês assistam uma comédia da Netflix, chama Os Ridículos, né? Onde tem um personagem que ele cria uma modalidade lá no Velho Oeste que viria a se tornar o beisebol, né? É interessantíssimo esse contexto aí para que vocês aprendam como seria, de forma humorada, o contexto da criação de um novo esporte, né? Os esportes alternativos e a BNCC. É importante que vocês conheçam esse conteúdo para que vocês possam inserir nas aulas de educação física e saber onde que ficaria melhor a inserção dessas modalidades dentro dessa base nacional comum curricular. Especificamente, sugiro aí na unidade temática 2, que são os esportes, e aí você iria inserir dentro de cada possibilidade temática, né? No caso do kimball, é um esporte de rede, de quadra dividida, assim como foi aí o sorvebol, que acabamos de ver, né? Aí é só para vocês contextualizarem essa tabela da BNCC, onde você pode inserir os jogos e esportes alternativos de acordo com a sua característica, de acordo com a faixa etária, tá? No ensino médio também, que é uma obrigação, né, do profissional de educação física inserir para os alunos do ensino médio para conhecer esses novos esportes. E saindo desse contexto, onde fizemos ali apenas uma degustação en passant, como falamos lá na França, né? Rapidamente, um conteúdo que poderíamos trabalhar aqui com vocês aqui, só a inclusão disso na BNCC daria aí uma palestra, né? Falamos de forma rápida, mas que nós não poderíamos deixar de situar para que vocês compreendam melhor as possibilidades de inserção dos esportes alternativos nas aulas de educação física escolar ou fora da escola, né?
E agora inserimos aqui mais especificamente com o Kimball, que é um jogo desenvolvido em Piracicaba, aqui já uma prática de competição dentro de um ginásio de esportes, né? Ele surge com uma brincadeira, como a maioria dos esportes, em 1947, com uma bolinha talvez semelhante a essa aqui, uma bolinha de tênis surrada, uma raquete criada pelo Kim, a partir de uma madeira de timburi, uma madeira extremamente leve, né? E num terrão batido, eles brincavam de rebater essa bolinha com as raquetes por cima de uma corda, com alguns mourões desses que fazem cerca. Então, nesse contexto, surgiu a brincadeira do Kimball, né? Em 1947, como uma brincadeira, um jogo, e foi chamado o Jogo do Kim. Mas só em 1997, 50 anos depois, é que nós transformamos essa brincadeira, esse jogo, lá em Piracicaba, um novo esporte, né? Que a gente fala Kimball, um novo esporte de Piracicaba para o mundo, que é a nossa logomarca. É o único esporte coletivo de raquetes do mundo. Podem ser que surjam, né, nesse ínterim aí que estamos falando, ou há pouco tempo, outras modalidades com essa característica, mas por enquanto é o único esporte coletivo de raquetes do mundo, onde você não só rebate a bolinha para a quadra adversária, mas você tem que interagir com os atletas da sua equipe. Isso o transforma num jogo coletivo, onde a interação entre os jogadores de uma equipe para depois devolver a bola, né? Aqui vocês têm a altura da rede que nós jogamos, feminino, masculino, um jogo dividido de 4 tempos, mas pode também ser desenvolvido por sets, né? Com 4 jogadores em cada lado da quadra, usando as dimensões da quadra de voleibol para facilitar. Então, é um jogo de quadra dividida por uma rede, e é um jogo de equipe. Então, um esporte coletivo de raquetes. Como ele concebe muito a dinâmica do voleibol, ele inicia com o saque e depois os atletas têm que fazer a recepção, o levantamento e o ataque, normalmente feito com uma cortada, né? Você pode utilizar as habilidades também do futebol, usando cabeça, o tronco, perna, coxa, para amortecer ou como um recurso para depois você passar a bolinha para os outros atletas e para a quadra adversária. Aqui nós vemos aqui na imagem os 4 atletas na quadra, esse fazendo a recepção, esse aqui fará o levantamento e os 3 poderão depois atacar essa bolinha para a quadra adversária. O rodízio ele é feito no sentido horário, assim como no voleibol, mas sempre pela equipe que perdeu o ponto, ao contrário do voleibol. Então, sempre que você erra, a sua equipe faz um rodízio. As cortadas só podem ser executadas atrás da linha de 3 metros, como podemos ver aqui esse atleta, que no caso aqui sou eu, alguns anos atrás, né? Ainda tinha uma boa impulsão, assim como o nosso atleta Douglas aqui, vocês veem a linha de 3 metros. Só essa possibilidade. Se você atacar dentro da linha de 3 metros, isso tem que ser feito de forma lateral, como vemos aqui nessa foto, ou de costa, ou uma largadinha, né? Essa cortada tradicional, com impulsão, ataque e uma força maior, só atrás da linha dos 3 metros. Sempre com a raquete, né? Já que o Kimball é um esporte de raquete. Aqui nós temos algumas penalidades, né? Que você não pode fazer, senão isso vai ser considerado uma falta e vai ser cobrado um lance livre, né? Você não pode atacar, então, dentro da linha de 3 metros, não pode usar as mãos, braços, para isso você tem a raquete, não pode tocar ou invadir a quadra adversária, não pode tocar na rede, erro de posicionamento, né, na quadra, questão de faltas técnicas, que você não pode ofender árbitros, jogadores. No Kimball a gente é muito rigoroso com isso, para valorizar a questão do fair play
e do espírito esportivo, né? Qualquer uma dessas penalidades, você cobra uma espécie de pênalti atrás da linha dos 3 metros, como um lance livre. Tá? Os pontos, quando você dá menos de 2 passes, já que é um esporte coletivo, se eu passar a bola direto para a quadra adversária, já é ponto. Eu não posso. Eu tenho que passar para alguém. Então, no mínimo, 2 passes e no máximo 3 passes. Aí, jogo para a quadra adversária. Mais de 3 passes, ponto também. 2 passes do mesmo jogador, não pode usar raquete. Posso usar o corpo para amortecer ou dominar a bola e depois passar com raquete, tá? Bola fora, bola no chão, como é, professor? Vale ou não vale? Até 4 kicks dentro de um set, eu posso permitir como um recurso a bola quicar no chão. Mas isso já considera-se um passe. Daí eu teria mais outro atleta e o lance para outra quadra, né? Em caso de falta grave também, expulsão, né? Qual o material que nós utilizamos para o kimball? Basicamente, a raquete, que é uma raquete emborrachada, parece madeira, mas ela tem uma borracha que protege, né? A bolinha, que é essa bola oficial que vocês estão vendo aqui, do kimball, né? E uma rede de malha fina que possibilita que vocês não deixem que a bolinha passe para a quadra adversária. Perfeito? Esses são os materiais básicos, né? Inclusive, depois teremos aí um sorteio do material ao final da nossa apresentação. Aqui são apenas alguns exemplos de exercícios educativos que você pode fazer na escola, trabalhando a questão da empunhadura, brincadeiras com a raquete, habilidade com a raquete bolinha, um toque alto, recepção. Então, você vai fazer exercícios educativos para trabalhar os fundamentos do kimball. Mais uma sequência aqui, no trabalho em duplas, em trios, simulando bem o contexto da escola. Ah, professor, mas eu não tenho material. Trabalha com material alternativo. Né? Pode trabalhar com raquete de frescobol, uma raquete de mini tênis, uma raquete improvisada, uma bolinha de tênis, de soft tênis, uma bolinha de espuma leve que você encontrou no local de R$ 1,99, achou uma bolinha mais barata, essas bolinhas de fisioterapia. Então, não é motivo para você deixar de trabalhar o conteúdo do kimball por falta de material. Você pode improvisar, não é? E depois do trabalho de exercícios educativos, trabalhando propriamente o jogo, já concebido todos os seus fundamentos, né? Saque, a recepção, a cortada, o posicionamento, a defesa. E aí você tem já uma foto de um contexto escolar, onde você pode trabalhar com mais de 4 jogadores, 5, 6, né? A rede mais baixa, fazendo as adaptações que você precisa para a sua clientela, para a idade dos seus alunos, para o tipo de espaço que você tem, para o tempo que você tem para fazer o seu trabalho, né? Então, a adaptação é perfeitamente possível. Aqui a gente traz alguns exemplos dessa adaptação. Você pode fazer isso na praia, na areia fofa, na areia mais rígida, né? Aqui nós temos aí uma areia mais rígida, aqui uma areia mais fofa. Escola, aqui é uma escola do Peru que trabalha com kimball. Aqui um espaço improvisado, aqui um centro comunitário, uma escola, um parque público na grama. Aqui ao centro e abaixo é uma escola dos Estados Unidos, lá, uma high school trabalhando lá na Flórida com kimball. Então, já sendo difundido também para outros países, né? Em nossa cidade, nós temos um dia municipal criado por lei, onde se comemora o Dia Municipal do Kimball. Já há vários anos fazemos essa comemoração, onde damos cursos, palestras, fazemos homenagem às pessoas, um pouco de lazer, pessoas vêm de outras cidades para conhecer, até às vezes para ser homenageado, né? Tem a nossa amiga Mônica, lá de Marília, que faz um trabalho
como uma disciplina eletiva do Kimball, fantástico, com lista de espera de alunos. Então, é um momento onde a gente comemora o dia do Kimball, que é em 14 de agosto, que é quando é a data de nascimento do Kim, né, o criador do jogo do Kim. É a única modalidade no mundo também que tem um hino. Vocês falam, mas tem o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, mas são hinos das equipes. Em termos de modalidade, é a única modalidade do mundo que tem um hino para o esporte, né? Para aquela modalidade. Aqui nós contamos um pouquinho da história do Kimball, falando como ele é jogado, como ele surgiu, uma homenagem ao Kim também. E a letra e música, inclusive em moda de viola, né? De 10 cordas, que é uma coisa bem típica do nosso interior, e foi criada e composta pelo Dr. Alfredo Clemente, que é um atleta do Kimball também, e que tem esse dom musical, né? Aqui, para encerrar a nossa fala específica do Kimball, nós deixamos aqui a foto do Kim, a quem nós reverenciamos, foi um grande amigo meu, trabalhamos vários anos junto, desenvolvendo as regras, as possibilidades, dando clínicas, cursos. Infelizmente, ele nos deixou em 2004, que foi quando a gente começou a levar o Kimball para o mundo todo, né? Ele não chegou a ver essa expansão do Kimball, que é um compromisso até pessoal meu com um amigo Kim, e também com um profissional, já que eu conheci o Kim quando era diretor do departamento da Secretaria de Esportes, e lá nós assumimos um compromisso profissional com ele e pessoal meu para ajudar a disseminar esse esporte que é fantástico, né? Nós jogamos lá constantemente em nossa cidade, já vi sendo jogado em outras cidades que eu nem imaginava. O pessoal lá do Amapá, na cidade de Macapá, desenvolve um trabalho do Kimball, eu nem sabia, né? O pessoal lá de Erechim, o pessoal lá do interior do Piauí. Então, a gente recebe assim contato de pessoas, não só aqui do Brasil, mas do exterior também, do pessoal jogando, praticando, querendo conhecer o Kimball, que é o que acontece também com todos os esportes que vocês verão hoje à tarde, né? Então, deixo aqui a frase do Kim: sejam sempre moços de 60, 70 anos ou mais, e nunca velhos de 60, 50 anos ou menos. Ou seja, independente da sua idade, sempre é tempo de você realizar, sempre é tempo de você conhecer, sempre é tempo de você praticar uma atividade esportiva. Em qualquer tempo é tempo de realizar. Aí a nossa homenagem ao querido e saudoso Kim, que é o nosso amigo aí, parceiro, que vibrava do lado da quadra quando as pessoas praticavam o Kimball, né? Então, deixo um grande abraço a todos vocês, um abraço especial ao Francisco, pela possibilidade de estarmos divulgando o Kimball durante aí o webinário, né? Muito obrigado, Johnny, pela apresentação. É uma honra, um prazer, um privilégio poder ter no primeiro webinário Chão da Quadra tantos esportes maravilhosos, né? Criados por professores e pessoas do Brasil. Bom, Johnny, eu queria saber uma coisa. O Kimball é um esporte de Piracicaba, né? Onde nós usamos raquete. E você falou que nós jogamos com mais do que uma pessoa, né? Não é um tênis, não é frescobol jogado no litoral, na praia, né? O, o beach tênis tem duas pessoas, o tênis em dupla tem duas pessoas, o tênis de mesa tem duas pessoas. O diferencial do Kimball é que a gente consegue colocar mais do que duas pessoas jogando, né? Então temos mais pessoas participando. Eu queria saber de você, que é um conhecedor do Kimball e dos esportes com raquete. Como é que você avalia e faz essa união, essa junção dos outros esportes com raquete? Sim. Todas as modalidades, como eu te falei, né, independente de serem modalidades reconhecidas como um tênis, né,
e entre outros, tênis de mesa, e aquelas mais alternativas, como um soft tênis, por exemplo, né? Todas têm a sua importância, a sua característica, a sua especificidade, né? No caso do kimball, o grande diferencial dele, nós pegamos lá um kabaddi, que é feito aí na Índia. O diferencial dele é que é um esporte de pegar, de pega-pega, como dizemos assim, né? Pegamos lá o catebol na Argentina. O diferencial dele é que você dá tapas na bola, né? Já no tapembol você pode dar mais de um tapa. Então, cada modalidade tem a sua característica. O tamborel lá em Santos, né? Que é jogado com uma espécie de tamboré, de tamborete, né? Onde você rebate a bolinha como se fosse no tênis. Então, cada modalidade tem a sua especificidade, né? O mambol, que é jogado com 2 bolas, né? E aí por diante. Então, nós temos o kimball, o grande diferencial dele, que é um esporte de raquete, mas é em equipe, ou seja, eu tenho que interagir com o meu parceiro ou com os meus parceiros, e na escola eu posso fazer isso com mais de 4, 5, 6, 7 pessoas. Com cadeirantes, eu posso trabalhar com mais pessoas. Pessoas idosas que têm uma dificuldade de locomoção, posso trabalhar com mais pessoas, né? Eu posso deixar que as pessoas dêem mais toques na raquete, posso deixar que ela quique mais vezes. Isso para um processo de aprendizado, para facilitar essa habilidade, até que eu chegue naquele nível, né, de exigência, onde eu posso até usar habilidades do corpo. Eu posso levantar a bola para mim mesmo de cabeça e fazer um ataque. Isso requer uma habilidade muito, né, do jogador. Então, para chegar nesse nível, eu posso facilitar esse conhecimento, né? Então, esse é o grande diferencial do kimball, que é um esporte coletivo de raquetes. Legal. Para quem não conhece, esse aqui, ó, é o tamborel, esporte conhecido de Santos, né? Ele veio da Itália, conhecido como tamborello, né? E adaptado aqui em Santos, um tambor menor. Bom, Perfeito. e tem um esporte aí parecido que talvez hoje a gente não... Ele deve estar com algum probleminha aí, que é o famoso zacarabol, né? O zebol aí. Né? Ele talvez não... Acho que está com algum problema de conexão, talvez ele não consiga entrar, mas numa próxima oportunidade ele aparece. Bom, Johnny, pegando o gancho aí do Soverball, que tem rede, do Mambol, que tem rede, do Kimball, que tem rede, do Zacarabol, que tem rede, né? Como esses esportes poderiam estar adentrando dentro da educação física escolar e aonde eles seriam inseridos? Eles seriam inseridos como esportes de rede, como esporte de raquete ou parede? Qual é o seu olhar, você que é um estudioso aí, desses esportes? Sim, como nós apresentamos, embora rapidamente, dentro de um dos nossos slides, nós colocamos lá as possibilidades que o professor tem para incluir esses esportes, no caso, esportes de raquete e esportes de rede, né? Mas temos N outras modalidades que você pode... O dardo é uma modalidade de precisão, então eu tenho que incluir onde eu coloco esportes de marca, de precisão, que é o item 1 lá, que a BNCC sugere. Se eu coloco lá, de repente, um outro esporte que exige força, eu posso incluir numa outra área de esportes de invasão, como o balão codo, que é um esporte lá da região de Valência, onde eu tenho que fazer a invasão com uma bola pesada da quadra adversária. Então, vou incluir, classificar isso já no item de esportes de invasão, como ocorre no caso do futebol americano e outros esportes de invasão, né? Se eu vou incluir aí um esporte de raquete e de rede, ele vai ser classificado no mesmo item que eu trabalho o voleibol, o tênis, entre outras modalidades. Então, aí vai depender da competência do profissional de educação física em saber inserir aquele esporte que ele escolheu para ser trabalhado. Aí eu vou trabalhar o bumerangue. Então, eu tenho que analisar, dentro daquelas possibilidades, onde eu vou inserir o bumerangue. Eu vou trabalhar com o disc golf.
O disc golf, o que é? É um esporte de invasão, um esporte de raquete. Então, eu analiso as características dessa modalidade para inserir dentro dos preceitos estabelecidos pela BNCC e dentro da faixa etária que eu vou trabalhar, não é? Nós deixamos alguns slides ali onde demonstra um pouquinho isso que nós conversamos. Não, perfeito. Eu como vocês, eu venho fazendo essa interação, né? Johnny, Cláudio, Marcelo, Cristiano, Rui, Sérgio, Marcos, enfim, os esportes alternativos, os esportes brasileiros, né? O esporte do mundo. E pegando o esporte, o jogo, o primeiro brinquedo brasileiro, a peteca, eu queria saber, é possível jogar kimball utilizando uma peteca também? Perfeito. Olha que perfeita a sua colocação. Até por você ter esse conhecimento dessa diversidade, não é? Você traz uma questão importantíssima. E muitos esportes novos, esportes brasileiros, esportes argentinos, esportes da Índia, esportes do mundo todo, são criados a partir da mescla de várias modalidades ou de uma possibilidade que, às vezes, a condição que a pessoa tem para trabalhar exige que ela o faça. Então, pode ser que eu crie aí um novo esporte a partir dos preceitos do kimball, mas usando uma peteca, como aconteceu com o jianghe, que é um esporte da China que usa peteca e as habilidades do futebol, né? Assim como aconteceu com a indiaca, que é a partir da peteca brasileira, ela é levada por um alemão lá para a Alemanha e lá ela se transforma numa outra modalidade que é a indiaca, onde eu uso as habilidades do voleibol para trabalhar a peteca, levantamento, cortada, bloqueio. Já a nossa peteca é um esporte de rebater, né? Não é coletivo. Então você vê a diversidade que um único objeto, como a peteca, pode gerar. E em países diferentes, né? No Brasil, de uma forma, na Alemanha de outro, na Europa, e lá nos países asiáticos de uma outra forma. Então, de repente, eu posso criar um novo esporte usando as raquetes do kimball e uma peteca de indiaca e criar aí um novo nome, né? Indiaca Ball. Olha que fantástico, né? Já criamos aqui, Fran, em 5 minutos, um novo esporte. É uma brincadeira, lógico, né? Um novo jogo, que ele vai ter todo um contexto para ser desenvolvido, as suas regras, sua sistemática, as suas práticas, mas você veja aqui, num simples bate-papo entre profissionais, podemos estar criando aqui um jacabol, que vai ser jogado com raquetes e com uma peteca de indiaca, que é um pouco mais macia para receber o impacto, né? Diferente da petequinha da peteca original e da peteca do jianghe, né? Que é jogado na China com as habilidades do futebol, né? Fantástica a sua pergunta. Então, está aí esse universo. E lembram quando falamos das perspectivas pedagógicas? Da criatividade, né? Da corporeidade, da educação para e pelo lazer. Num simples contexto que agora elaboramos, usamos toda essa perspectiva pedagógica, né? Criatividade, educação para e pelo lazer e o prazer. E a questão da corporeidade, né? Olha que fantástico que é esse universo dos esportes alternativos, né? Tem aí o nosso amigo Rui, que criou aí o Mambol lá no Pará, porque é muito comum a manga lá. De repente, aqui no interior do estado de São Paulo, o que é muito comum? A laranja, né? De repente, eu posso criar uma nova modalidade com uma bola semelhante à laranja e falar aqui, ó, aqui nós criamos, tem o Mambol, e a partir do Mambol, criamos o Laranja Ball aqui no interior do estado de São Paulo, com todo respeito a outras questões, né? Falando do Laranja Ball no sentido realmente da fruta, né? Aqui no interior do estado, em Limeira, que é muito comum essa questão da laranja, né? E aí eu crio novas habilidades, ó, eu vou trabalhar com 3 bolas, o Mambol trabalha com 2, vou trabalhar com uma bola, o Mambol trabalha com 2, mas sempre citando essas modalidades que originaram. Como falamos no kimball, mescla habilidades do vôlei
do tênis e do futebol. Então, é uma questão de ética esportiva, né? Mas gostei da ideia. Criamos aí o Indiacabol, hein? Não, perfeito. Vamos jogar o Indiacabol. E tem esporte tailandês, né? Tem vários esportes com varinha de bambu, que eles constroem várias situações. E tem professores que não conhecem e pensam que só porque eu citei a peteca do kimball, vai virar badminton. Mas não sabe que tem o badminton, o padminton, né? Vários Crossminton, né? raquetes que utilizam da peteca, né? São O diversos. crossminton, que é um esporte que não tem rede, né? Olha que Isso. É pela uma distância que lembra o tamborel, ou, na verdade, o tamborelo, né? O tamborelo jogado na Itália, na Alemanha, em outros países europeus, por exemplo, ele é totalmente oposto ao tamborel jogado na quadra de saibro, jogado na praia, né? Então, assim, antes disso tudo, a gente tem que buscar esse conhecimento, essa pesquisa que é muito rica, né? Eu que venho também estudando aí as práticas corporais alternativas, né, os esportes não convencionais, ou os esportes brasileiros, né, e do mundo, venho catalogando vários esportes, vários jogos, né, e percebemos da riqueza, né, tanto é que na Europa, você citou na cidade de Málaga, o baloncódromo, né, e o kimball, que é jogado na Argentina, no Chile, que é com uma no bola Canadá, né? Surgiu no com K, Canadá o kimball com K. é diferente do kimball com QU, né, que é jogado com raquete. E O daí, kimball, que é o esporte que usa a maior bola, né? É o esporte que isso, usa a maior bola e, de repente, tem lá um kimball, que é uma pequenininha, e o futebol de exatamente. chapas, né? Que é uma bolinha quase do tamanho de um botão, né? Olha que universo Agora, fantástico. Né? agora, será que lá no meio da Amazônia lá, a gente poderia criar um jogo com uma bolinha com uma semente de açaí, por exemplo? Vai Por saber, né? exemplo, o Guaraná, né? O Tem o Guaraná. Guaraná, muito famoso, né? Olha que fantástico. Assim como o Rui fez com a manga, né? Quem já foi para Belém Exatamente. entende como que é isso, porque lá você está andando na rua, a manga cai na sua cabeça, né? De Exatamente. tanta manga que tem. Então ele teve essa perspectiva, né, de criar. Por que não, né, na Amazônia lá fazer esse trabalho com o açaí, com o guaraná, né, e criar novas modalidades, né? É um universo fantástico, né? O Madel, né, que é lá da região da Catalunha, que inclusive é jogado com a mão, né? Então eles misturaram um pouquinho da pelota basca, que usa uma luva, colocaram uma bola um pouco mais macia e joga com a mão. É um tênis jogado com a mão. Olha que Exatamente. fantástico, né? É lá na região da Catalunha, né? Barcelona, tudo mais, né? Eu quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo Pedro Souza, né? Que veste aquela amarelinha do Kimball. Seja bem-vindo aí. Um Bom, abraço aí ao Pedrinho, grande Pedrinho. essa família do Kimball aí é sensacional. Faz um café, ó, maravilhoso. Ô, Johnny, aproveitando aí esse gancho aí, queria agradecer a oportunidade, né, a parceria. E parece que também tem um sorteio aí do Kimball. Opa! Temos aqui a raquete oficial do Kimball, né? Que é uma raquete emborrachada, toda cheia de tecnologia, né? Uma delícia jogar com ela. E nós vamos então fazer um sorteio de uma raquete oficial do Kimball, de acordo com o seu critério, né? Como que é o critério do Espera só um sorteio? minutinho, Johnny. Espera só um minutinho. Então, quem fizer o print aí do Johnny com a raquete do Kimball tem que marcar no history do chão da quadra. Não é para mandar por mensagem, não é para mandar por e-mail, não é para marcar no Facebook, é no Instagram. Marcou lá, mandou por history do Instagram. A foto do Johnny com a raquete do Kimball, marcou @chão da quadra e @Johnny. Johnny? Johnny.ef no Instagram? Isso. Então, Johnny.ef no Instagram e no Facebook é Johnny Godoy. não, só vai estar valendo só no Instagram, Johnny.
Então, Johnny. Aí, @chão da quadra e @johnny.godoy. Fala aí pra gente aí, por favor. No Instagram é johnny.ef, de Educação Física. Ok, Johnny, muito obrigado aí pela troca. Quero agradecer e pedir para você permanecer aí até o final da nossa palestra, por favor. Tá bom? Muito obrigado.